Todo mundo tá vendo? Tá perfeito aqui, professora. Espera só um minutinho, que deu um problema aqui. Tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, como o Messias já me apresentou, né? Eu sou Cíntia Medicine Chide, eu sou médica geriatra, e eu vou falar hoje para vocês sobre teorias do envelhecimento. É um assunto bem difícil de pontuar todas as teorias que existem de envelhecimento, eu acho que nem é esse o objetivo da aula. Eu costumo dar esse tema para as residentes de geriatria, focando na prova de título, né, de geriatria, mas para vocês eu quero focar da gente entender o porquê que a gente estuda o envelhecimento, por que é tão importante a gente entender as teorias que existem hoje sobre o envelhecimento. E é tão importante estudar sobre o envelhecimento, apesar da gente estar muito longe de entender sobre ele, que existe um consórcio de longevidade, né? O consórcio da longevidade, ele é um grupo de estudos mundial que você consegue ter acesso a todos os projetos e pesquisas em andamento atualmente para você entender o que está sendo estudado sobre envelhecimento. Então, depois, se vocês quiserem dar um Google, é muito interessante. Lógico que a gente às vezes não vai entender todas as pesquisas, mas aqui ele coloca toda uma análise integrativa do genoma, do proteoma, das teorias de metabolismo, né, em relação à longevidade e envelhecimento, em todas as espécies animais. Então, a gente também vê que a gente não consegue estudar o envelhecimento com o ser humano, porque ele vive muito tempo e não é um modelo adequado para a gente conseguir ter respostas, né? Então, às vezes, a gente acaba estudando envelhecimento em outras espécies, e a mais fácil e mais que é mais estudada são os ratos, né? Então, o que eles colocam, o que tem sido colocado em relação ao envelhecimento e à longevidade? É que ela é uma união, né, uma interação de diversos complexos, uma interação entre a genética, que vai ser o que a gente nasce com ela, né, com os polimorfismos, o ambiente, que vai ser o seu estilo de vida, sua nutrição, seu exercício, e o que eles chamam de estocástico. Estocástico é o que a gente chama de erro aleatório. Eu vou explicar um pouquinho. Além da questão dessas interações, né, desses três sistemas, existem alguns agentes que eles são prejudiciais para a idade, né, que vão causar tanto inflammation quanto anti-inflammation. E esses agentes prejudiciais, eles podem ser processos metabólicos normais do nosso corpo que acontecem, né, que são metabolismo oxidativo e o que eles chamam de espécies de oxigênio reativo, que são os ROS. As espécies de oxigênio reativos, ele é, por exemplo, os radicais livres, como radicais de superóxido, a hidroxila, o peróxido de hidrogênio, né? E o que eles vão fazer? Eles vão levar uma oxidação das componentes celulares importantes, por exemplo, a membrana celular, o próprio DNA ou o RNA, e isso causar um dano genético que pode levar, inclusive, à morte celular. Outros agentes prejudiciais é a exposição física, por exemplo, os raios ultravioletas, né, da exposição solar, e os biológicos, que são vírus, bactérias e parasitas, que vão ou podem, de alguma forma, estimular o nosso sistema imune para causar uma geração, inclusive genética, de mutações, né, e aí a gente fala muito de doença autoimune também, gerando uma piora na nossa defesa e no nosso sistema imunológico, gerando o envelhecimento, uma aceleração do envelhecimento, né? Então, ele coloca que o sistema de defesa, o nosso sistema de defesa, ele é o maior protagonista do processo de envelhecimento. E nesse painel de mecanismos para neutralizar esses efeitos negativos desses agentes, a gente tem vários níveis. Nós temos o nível celular,
perdão, o nível molecular, que vai fazer mecanismos de reparo do DNA, produzir proteínas de choque térmico e outros acompanhantes, troca de proteínas e organelas e sistemas antioxidantes e desintoxicantes. No nível celular, a gente vai ter a apoptose e a morte celular, a fagocitose, células da senescência e a substituição de células mortas ou por progenitoras derivadas de células troncos, que seriam a renovação de células e tecidos. No nível sistêmico, nós temos as respostas imunológicas e inflamatórias, a resposta ao estresse e uma resposta neuroendócrina. No nível de organismo, nós temos respostas comportamentais de evitação que vão visar minimizar o perigo e os danos. Então, aqui são todos os genes estudados até o momento do artigo, que foi 2007, mas não teve grandes avanços de lá para cá em relação aos genes da longevidade, que são os genes do envelhecimento, os principais, né? Então, a gente tem desde as larvas, das moscas, do rato e do humano, né? E uma coisa muito interessante que ele coloca é que a gente vive num equilíbrio hormonal de inflamação e anti-inflamação. Então, hoje se fala muito do inflammaging, né, de você diminuir a sua inflamação, mas ao mesmo tempo a gente não entende também o tanto que diminuir tanto a inflamação pode ser benéfico. Por que eu digo isso? Nós temos agentes pró-inflamatórios, que são os fatores de coagulação, as prostaglandinas, os leucotrienos, o TNF-alfa, a interleucina 6. E ter esses agentes inflamatórios, eles aumentam a nossa resistência a doenças infecciosas. Isso na nossa fase de vida adulta, né? Mas eles também geram inflamação. E essa inflamação vai gerar doenças inflamatórias que vão atrapalhar no envelhecimento completo, né? Em aumentar nosso tempo de vida. Já os agentes anti-inflamatórios, por exemplo, o cortisol, a interleucina 10, a lipoxinas, elas fazem a gente ficar mais suscetíveis a algumas doenças infecciosas, mas eles também atuam a longo prazo no anti-inflammaging. E isso faz com que a gente tenha uma maior sobrevida a longo prazo, né? E o que eles estudam muito são os centenários. A gente tem que pensar que quantas pessoas a gente conhece, isso é um exercício mesmo, né? Talvez caiba na palma da mão, e até eu, como geriatra, caiba na palma da minha mão, quantos pacientes eu atendi acima de 100 anos, né? Quantos pacientes eu acompanho acima de 100 anos? Eu tenho, por exemplo, uma paciente de 104 anos, tenho um outro paciente de 101 anos, mas são meus únicos 2 pacientes centenários. Eu não tenho mais pacientes centenários. Então, chegar aos 100 anos, passar dos 100 anos, não é para qualquer um, né? Então, eles são estudados. E o que se viu dos centenários? Eles são pessoas, são indivíduos que a gente chama como escapers. O que são os escapers? São indivíduos que chegaram há mais de 100 anos, né? E eles escaparam da maioria das doenças relacionadas à idade. Hipertensão, diabetes, demência de Alzheimer, né? E se a gente for pensar nos centenários, a minoria deles está numa condição de saúde máxima. Ele está 100%. Eu faço até uma pergunta para vocês, se vocês conhecem algum centenário que é completamente independente, tanto para as atividades básicas quanto para as atividades instrumentais. Algum nível de dependência, e a maioria dessa dependência é por fragilidade muscular, por sarcopenia, por dificuldade de locomoção, seja por osteoartrose ou um pouco por dor, a maioria dessa população centenária tem algum grau de dependência ou algum grau de dificuldade de realizar suas atividades do dia a dia, né? E aí isso faz a gente fazer um exercício de pensar que os centenários, eles não são os sujeitos mais robustos que a gente teve na vida. Não é aquele cara super forte, marombado, ou obeso, ou
que seja um sobrepeso, ele não era aquela pessoa super forte, né? Ele era uma pessoa que se adaptou e se readaptou em todas as modificações biológicas e não biológicas que ele foi colocado para sobreviver durante a vida dele, né? Então, seja ele enfrentou diversos estresses e isso contribuiu para que ele sobrevivesse, né? Muita resiliência, né? E algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente que corrobora muito com o porquê os centenários não são pessoas tão robustas durante a vida. Então, a gente vai se questionar muito na aula de hoje sobre o que é o envelhecimento, né? Por que um esquilo tem a capacidade de viver 13 anos e um camundongo vive somente 3? Qual que é o motivo que alguns peixes e tartarugas nem vão ter sinais de envelhecimento e um idoso da espécie humana com uma idade cronológica de 60 anos, sobre certas circunstâncias, pode aparentar ter a capacidade funcional de um indivíduo de 100 anos? Por que nós temos diversas formas de envelhecer? Por que uma senhora de 74 anos de idade é tão diferente de uma outra senhora de 74 anos? O que aconteceu durante a vida dela? É só genética? É só fazer atividade física? É só se alimentar adequadamente? Então, o envelhecimento, ele é um processo que vai levar à perda generalizada da função, resultando em uma diminuição da reserva fisiológica, com perda da capacidade de resposta ao estresse e um aumento do risco de doenças associadas, acarretando em aumento da chance de morrer. É um processo que transforma adultos saudáveis em frágeis, com diminuição dessas reservas fisiológicas e um aumento exponencial da vulnerabilidade às doenças e morte. Lembrando que o envelhecimento não é doença. A doença é um processo pelo qual o organismo sofre comprometimento de suas funções normais, fisiológicas e evolutivas. O envelhecimento normal, ele tem uma alteração direta da entropia, que é a energia que aquele indivíduo, que aquele corpo vive, né? Então, você tem uma degradação de matéria e energia, que é natural, que leva a célula a um estado de uniforme inerte, mas ele não vai gerar comprometimento da função normal dela, fisiológica dela. Então, ele vai ser o resultado das interações do organismo ao longo da sua vida com o ambiente. E nenhum ser vivo vai apresentar o mesmo tipo de interação com o meio, e por isso que nenhuma pessoa vai apresentar um envelhecimento igual ao de outra pessoa. Então, o envelhecimento ele pode ser definido como um processo intrínseco, porque ele é de cada um, inevitável e irreversível, associado à idade, que traz consigo uma perda de vitalidade orgânica e um aumento da vulnerabilidade. E aqui a gente vai ter alguns conceitos polêmicos. A gente tem o conceito da senescência, que é um processo de mudanças degenerativas com o passar do tempo. O conceito da longevidade, que é o período no qual se espera que um organismo viva. O envelhecimento normal, que é o declínio da capacidade ou do número de células necessárias para o seu funcionamento ótimo. E a doença, que é uma patologia potencialmente reversível. Então, o envelhecimento, ele, como a gente já disse, mas apenas reforçando, ele vai se dar após a maturação sexual. Então, nos homens, no ser humano, ele acontece entre 20 e 30 anos de idade. Ele ocorre em qualquer animal que alcança a idade adulta. Ele aumenta a sua vulnerabilidade à morte e ele ultrapassa as barreiras entre as espécies, ocorrendo de maneira diversificada, porém constante e de trajetória demarcada. E o que é a senescência? As características comuns da senescência é que ela vai aumentar a taxa de mortalidade, alterar a bioquímica pouco compreendida e tem declínio progressivo das respostas fisiológicas e habilidades adaptativas ao ambiente, com um aumento de suscetibilidade às doenças. Parece muito a nossa definição de envelhecimento, que a gente conversou lá atrás. E justamente por isso, se questiona que a senescência ela seria o termo hoje mais adequado para a gente falar de envelhecimento, o certo? E até por isso que a gente, quando a gente coloca, muitas pessoas colocam como diagnóstico, em pacientes que ficam internados e são idosos, estão frágeis, né? Eles colocam senilidade,
né? A senescência, ela é a nomenclatura mais adequada para a gente falar sobre as alterações fisiológicas que acontecem com o passar dos anos, com o nosso envelhecimento, né? Então, só reforçando que as condições fundamentais nas mudanças do envelhecimento é que elas vão ser deletérias, elas vão reduzir a funcionalidade, elas vão ser progressivas, elas vão ser intrínsecas, o ambiente tem uma forte influência sobre o aparecimento e a velocidade dessas mudanças, mas ele não é a causa principal. Devem ser universais, elas vão acontecer praticamente da mesma forma dentro de uma mesma espécie. O Tratado de Geriatria, ele traz essas definições de alterações do envelhecimento, né, por onde eles se baseiam, e é muito o que a gente estava conversando, dele ser universal, dele ser intrínseco, de ser progressivo e de ser deletério. E o que leva ao envelhecimento? Existem diversas teorias. Se a gente for falar de todas as teorias, todo mundo dorme daqui 30 minutos, né? Mas as principais teorias, elas são divididas, e até porque a maioria são muito antigas, e elas foram sendo estudadas aos poucos e sendo acrescentadas aos poucos. E o que eu acho que foi o grande erro dessas teorias é que elas eram muito segregadas. Então, tipo, era como se a minha é verdadeira, a sua não pode existir, né? Sendo que o que a gente sabe é que o envelhecimento ele não pode ser visto como um único processo, e sim como uma coleção desses processos complexos de cada espécie. Então, a gente vai ter fatores ambientais, que vão ser acúmulos residuais, que a teoria genética, a catástrofe do erro, teorias celulares, mutações somáticas, teorias estocásticas, as teorias com estilo de vida, que seriam teorias sistêmicas, a epigenética, teorias oxidativas, mudanças proteicas, teoria do dano mitocondrial e da diferenciação. Eu não vou falar de todas, eu vou falar das principais, e se surgir dúvidas em alguma dessas teorias, vocês podem parar para eu responder, tá bom? Ou no final também, como vocês preferirem. Então, em relação às teorias biológicas do envelhecimento, nós vamos ter elas divididas em três, que são as genéticas, que são os genes responsáveis pelo envelhecimento, que a gente já comentou naquele slide inicial, o acúmulo de erros na estruturação genética, o que eles chamam de senescência programada, que a gente vai falar de síndromes genéticas que levam ao envelhecimento precoce, e os telômeros. As bioquímicas, que são metabolismos energéticos, geração de radicais livres, taxa de sobrevida associada à saúde mitocondrial, e as fisiológicas, que é o sistema endócrino e o papel dos hormônios na regulação da taxa de envelhecimento celular. As teorias biológicas do envelhecimento, elas têm como base que os mecanismos moleculares de danos e limitações celulares, eles vão agir tanto nas reações químicas intracelulares, com as espécies de oxigênio que a gente já comentou, como os agentes exógenos, seriam poluentes ou radiação, né? Subprodutos de componentes da glicose e seus metabólitos, e os erros espontâneos, que é a duplicação de DNA, processo de transcrição, processo pós-transcrição, translação e pós-translação. E elas vão ser divididas em teorias programadas, que é quando a gente tem um relógio biológico, e ele vai afetar alguma etapa da nossa vida, seja no crescimento, na maturidade, na senescência ou na morte. E as teorias estocásticas, que são erros que acontecem ao acaso, né? São alterações moleculares e celulares que aconteceram, progressivas e aleatórias, que podem promover danos nas estruturas biológicas para a manutenção da vida. Não existe uma causa para a estocástica, simplesmente aconteceu, é o que a gente chama de acaso. Então, é um grupo de teorias, as estocásticas, é um grupo de teorias intracelulares e intercelulares, que os efeitos ocorrem acidentalmente, de forma aleatória. Os danos moleculares que ocorrem são ao acaso e provocam a deterioração encontrada no envelhecimento. Existem várias teorias estocásticas, do uso e desuso, proteínas alteradas, mutações somáticas, erro catastrófico, desdiferenciação, que é uma parte da formação, né, do RNA, dano oxidativo e radicais livres, a lipofuscina e acúmulo de detritos, e a mudança pós-tradução em proteínas.
o nome de cada uma das teorias dentro das teorias estocásticas já diz muito do que cada uma acredita que é. E é o que eu comentei, eu acredito, e a maioria dos cientistas também, que não existe uma teoria em específico. Provavelmente o envelhecimento e a celeridade desse envelhecimento, ela vem do conjunto, né, dessas alterações, dessas teorias. Eu vou falar um pouquinho das principais, que em algum momento a gente vai conseguir linkar elas com todo um processo de raciocínio sobre envelhecimento. Então, dentro das teorias estocásticas, o dano oxidativo e os radicais livres, ela é uma das teorias mais comentadas, né? O oxigênio, ele é capaz de causar danos por oxidação, retirar elétrons de substâncias inorgânicas, ou mesmo de moléculas orgânicas como DNA, proteínas e lipídios, e causar uma instabilidade celular. E por isso que quando a gente tem a formação, né, dos radicais livres, a gente tem uma alteração maior de envelhecimento, porque você vai fazer, como eu já tinha comentado, alteração na membrana, no RNA, no próprio DNA da célula, podendo levar à morte, né? Os principais pontos dessa teoria é que existem diversas espécies tóxicas de oxigênio que são produzidas durante o próprio metabolismo, e os metabólitos, eles levam a lesões em fosfolipídios, proteínas, DNA celular e mitocondrial. O estresse oxidativo, ele vai influenciar diretamente o controle da transcrição de DNA e a sinalização celular, além de algumas vias bioquímicas da célula. E como que a gente consegue colocar a teoria do dano oxidativo e dos radicais livres na nossa prática do dia a dia, pensando nos idosos, né, no envelhecimento de cada pessoa, assim, de cada indivíduo? Nós sabemos que os idosos frágeis, que são os idosos que vão ter, eu acho, não sei se vocês já tiveram sobre fragilidade ou não, mas a fragilidade, ela é uma doença, né, na parte da geriatria que a gente comenta, que o idoso, ele entra num estado inflamatório, e esse estado inflamatório faz com que ele comece a perder peso, perder massa muscular e perder força. E para você tirar o idoso desse ciclo inflamatório e de perda de funcionalidade e de perda de função muscular, inclusive, você é muito difícil, porque justamente você não consegue agir nessa parte inflamatória, né? Então a gente sabe que idosos frágeis, eles têm uma redução das moléculas antioxidantes, e isso vai estar diretamente associado a um elevado risco de fragilidade. E o idoso frágil, ele tende a ter maior morbimortalidade e maior dependência física. Bartali, no estudo de Enchiat, ele analisou micronutrientes, e entre eles a vitamina E, e observou que os idosos frágeis, eles tinham baixos níveis da vitamina E, né? E tinham 2 vezes maior chance, né, do que os não frágeis de desenvolver a síndrome de fragilidade. O outro estudo é que os frágeis apresentam marcadores de oxidação mais elevados que os não frágeis. Na verdade, a Fried, né, ela fez a questão da fragilidade dos idosos frágeis, é uma patologia de inflamação, né, pela sua própria definição. Então, a gente, mais do que nada, a gente vai conseguir pensar que a inflamação realmente está relacionada com a fragilidade, com o aumento do envelhecimento não saudável, né, falando assim. E as teorias sistêmicas? As teorias sistêmicas, elas são resultado de uma cascata de retroalimentação hierárquica. O que quer dizer isso? São eventos sequenciais e coordenados que constituem o desenvolvimento dos organismos e pode levar ao envolvimento de parte genética e ambiental. Então, aqui a gente já vai ter uma teoria não tão determinista quanto as outras teorias, né? Já que elas admitem em diversos graus uma modulação do ambiente no envelhecimento e na longevidade. Então, a gente vai ter as teorias metabólicas, as genéticas, a apoptose, a fagocitose, as neuroendócrinas e a imunológica. Daqui eu vou falar um pouquinho mais, porque elas são menos deterministas, então parece que elas são mais passíveis de estarem acontecendo, né, de serem reais, assim. As teorias metabólicas. A teoria metabólica é uma teoria muito interessante, porque bate muito com o que a gente conversou sobre os centenários, né?
A teoria metabólica, ela diz que as taxas metabólicas elevadas, elas promoveriam ou estariam associados a um tempo de vida curto. Então, dentro da teoria metabólica, nós vamos ter duas teorias. A teoria da taxa de vida, que é quanto mais idoso, quanto mais longevo esse indivíduo é, menor é a sua taxa metabólica. E a teoria do dano mitocondrial vai dizer que danos oriundos de espécies tóxicas de oxigênio sobre a mitocôndria promoveriam o declínio das funções celulares durante o envelhecimento. Muito do que a gente já vinha falando também do dano oxidativo, né, dos radicais livres. Teoria do consumo energético, né, tá junto com as teorias metabólicas. Quanto mais ativo metabolicamente, mais rapidamente o organismo em si seria degenerado. O que isso faz a gente pensar? Se a gente pensar num esportista, né, numa pessoa que pratica esporte, que ela é realmente profissional, ela realmente faz aquilo. Por exemplo, o triatlon, vamos pensar na pessoa que é, tipo assim, tá no top, né, no topo. É uma pessoa que faz uma quantidade de exercício físico que tá tão metabolicamente ativa que ela tem um risco de envelhecer. Então, essa quantidade de exercício, ela não é considerada saudável. A gente não considera a quantidade de exercício extrema saudável, né? Eu não sei se sou eu ou o computador do meu esposo que está fazendo esses barulhinhos. Não sei se é mensagem do grupo. Se for, vocês me interrompam, tá? Os camundongos, eles têm temperaturas, eles foram estudados, né, em temperaturas mais baixas, e eles consumiram 44% mais alimentos. E mesmo assim, eles não viveram mais ou menos do que o grupo controle. Então, o que aqui quer dizer? Que você viver em temperaturas mais baixas, você está diminuindo o seu metabolismo. Se você, mesmo diminuindo seu metabolismo, ainda continuar se alimentando bastante, você está aumentando seu metabolismo de alguma forma. Então, isso não vai fazer com que você viva mais. O que pode fazer com que você viva mais? A teoria da restrição calórica. Você desacelera a velocidade da degradação dos tecidos, que apresentam altas taxas de renovação, que são as células epiteliais, intestinais, os linfócitos, as células neoplásicas e os condrócitos. Então, quando a gente submete um camundongo a uma dieta restritiva, com 60% da quantidade e qualidade alimentar, 40% vive mais do que aqueles que tiveram acesso livre à dieta. Então, hoje, a teoria da restrição calórica, ela é amplamente testada em inúmeros centros de pesquisa, inclusive com macacos, com roedores, e eles vão dizer que o ponto principal aqui também não é somente a expectativa de vida que é aumentada nesse modelo, mas também todas as consequências e alterações do envelhecimento, que são coordenadamente retardadas. E isso vai fazer a gente pensar no centenário, que não é robusto. Vocês não precisam pensar só em centenário, vocês podem pensar num idoso com 80 anos. Dificilmente vocês conhecem algum idoso com 80 anos que é obeso. Dificilmente vocês conhecem um idoso com 80 anos que é obeso. A maioria dos idosos, que são longevos, né, que a gente considera acima de 80 anos, eles são magros. Eles não são, talvez, sobrepeso, mas dificilmente eles são obesos. A teoria genética, ela vai falar sobre as modificações na expressão gênicas que são responsáveis por algumas alterações das células senescentes. Então, nós temos 3 genes que são responsáveis pelo envelhecimento e, além de vários, né, mas esses são os 3 principais, que é o EIG1, que ele faz uma menor taxa de acúmulo de deleções do DNA, o DAF2, que faz uma regulação da SOD e vai desencadear uma grande proteção antioxidante, e o DAF16. A teoria genética, ela se baseia em 3 mecanismos básicos, que é a defesa antioxidante, os sistemas de controle da síntese proteica e mudanças na expressão gênica induzidas pela restrição calórica. E aqui nós vamos falar sobre algumas síndromes relacionadas ao envelhecimento. Então, os genes associados ao envelhecimento, a longevidade ela é controlada por esses clock genes.
Esses clock genes são genes que regulam a maturação e o desenvolvimento, ou genes que suprimem o dano dos cromossomos por toxinas metabólicas, né? Teve um estudo que foi feito com verme, com a mosca e com fungo, né? Que mostrou o papel desses genes, que é o AGE1, o DAF e o CLOCK, né? Que é CLK, que são considerados gerontogenes, que eles agem para atuar um sistema de reparo do cromossomo, e a gente espera que esses genes também ajam nos seres humanos. E existem o que a gente chama de síndrome progeroide. As síndromes progeroides são pessoas que apresentam patologias raras que promovem um envelhecimento acelerado. Nós temos a síndrome de Werner, que é uma doença autossômica recessiva, uma mutação do gene WRN, que você causa uma dramática alteração fisiológica que causa um envelhecimento precoce. E ela começa entre 15 e 30 anos. E nós temos a síndrome da progeria, né? Que é a mutação do gene paralamin A, um componente da membrana nuclear da estrutura dos telômeros, que vai determinar a apoptose celular. E nós temos diversas síndromes que geram a questão do envelhecimento. Então, a síndrome de Werner, como a gente já falou, a da progeria, a própria síndrome de Down, ela é uma síndrome progeroide, né, que a gente comenta, a síndrome de Cochrane e a ataxia telangiectásica. São síndromes que a gente tem uma expectativa de vida reduzida, né, e que fica aqui o quadro se alguém quiser, ou ter algum outro estudo maior sobre elas. E elas vão mostrar pra gente, as síndromes progeroides, sobre a teoria dos telômeros. O telômero, ele é uma extremidade final dos cromossomos, né, que possuem nucleoproteínas. Então, os telômeros, eles vão fazer com que eles estabilizem e façam a integridade genômica, impedindo a degradação e a fusão com outros cromossomos. A cada divisão celular, a região telomérica encurta. Então, existe uma incapacidade da DNA polimerase de completar a replicação na extremidade final do cromossomo. E o tamanho do telômero, ele é um bom marcador biológico do envelhecimento. Então, quando a gente tem um encurtamento telomérico, a gente tem um sinal de dano do DNA, e isso induz a parada da divisão celular. E como que funciona a telomerase, né? A telomerase, ela adiciona nucleotídeos na porção final dos cromossomos. A gente tem a ideia de que o ASE, no final, é uma enzima que vai cortar e degradar, mas não, a telomerase é o contrário, ela vai adicionar nucleotídeos na porção final do cromossomo. Então, ela é ativada durante o desenvolvimento embrionário. Em adultos, ela vai estar inibida nas células somáticas e ativas nas células germinativas. Em células tumorais, ela encontra-se muito ativa, e é por isso que a gente considera a célula tumoral imortal, porque ela tem um escape desse estágio celular da senescência replicativa, e ela consegue se replicar sem morrer. Então, ela pode ser ativada por vários compostos químicos, carcinógenos, radiação e vírus, e desencadear o escape da senescência celular. E aí a gente entra dentro das teorias sistêmicas na epigenética. A epigenética ela é conceituada como um conjunto de modificações no genoma que são herdados pelas gerações subsequentes, mas que não alteram a sequência do DNA. Compreender como que o ambiente vai moldar os nossos genes e vice-versa são questionamentos importantes que a gente realiza nessas pesquisas e no nosso entendimento como envelhecimento. E dentro da epigenética, a gente, além da teoria dos telômeros, a gente vai ter a apoptose, né, que a teoria da apoptose acredita que apesar da apoptose desempenhar um papel reconhecido no envelhecimento, excluindo células nocivas, modulando potenciais células tumorais, ou mesmo executando aquelas com morfologia alterada pelo papel do tempo, a sua relação com o envelhecimento ainda não é clara. Existe uma taxa de apoptose alta em células senescentes do cérebro, do sistema cardiovascular, gastrointestinal, endócrino e imune, e os genes, como o P53 e o da família das caspase, CASP3, CASP8 e CASP9, diminuem a expressão de apoptose com o envelhecimento. E aqui está a teoria que eu considero a cereja do bolo, que eu acho que é algo que a gente tem que pensar muito, né? Que é a hormese.
A hormese é a nossa capacidade de resistência ao estresse e ao estilo de vida. É a nossa capacidade de resiliência, né? A gente tem um envelhecimento biológico, que é a perda gradativa da habilidade orgânica do manejo contra agentes estressores endógenos, exógenos, como a gente já falou durante toda a aula. E a hormese, ela quer dizer que existem estímulos brandos de estresse que são capazes de causar uma elevação nos mecanismos de reparo, proteção e manutenção da célula. De acordo com a intensidade, duração e frequência desse estímulo estressante, pode haver uma redução dos fenômenos indesejáveis da senescência e, quem sabe, até aumento da longevidade. Existem as hormetinas, e as hormetinas, elas são os hormônios, né, que vão fazer com que você melhore algumas, ou desenvolva, né, esses fenômenos de redução da senescência. Então, existe a hormetina P, que são as físicas, que a gente pode estimular elas através de exercícios, choque térmico e irradiação. A hormetina M, que é a mental, que são os estímulos cognitivos, atenção focada em meditação, ou mindfulness. A hormetina N, ou nutricional, que vai ser os micronutrientes, condimentos e outros componentes naturais e sintéticos que vão alterar a sua parte nutricional, né? E existe um estudo, né, que concluiu que a atividade física, ela vai alterar apenas a velocidade do envelhecimento, então ela vai reduzir a velocidade de instalação, mas não vai evitar que o envelhecimento se instale. E aqui eu falo em atividade física, não em atividade física extenuante, atividade física moderada, né, não tão intensa. Dietas com baixa caloria vão reduzir a velocidade de instalação do envelhecimento e diminuir o risco para muitas doenças presentes durante o envelhecimento, que aí entra também a teoria de restrição calórica. E qual que é a grande mensagem da hormese aqui? A hormese, ela poderia ser colocada como exemplo com uma frase, que é: o que não te mata, te fortalece, né? Que é a nossa capacidade, e aqui entra, de um estresse, que ele é capaz de causar uma elevação nos mecanismos de reparo, proteção e manutenção da célula. Que quando a gente passa por algo muito importante na nossa vida, quando a gente consegue passar por cima disso, quando a gente consegue dar a volta por cima, levantar do chão, a gente consegue crescer, a gente consegue sair disso mais forte, ou sair disso mais mentalmente qualificado para passar novamente por estresse parecidos, né? Ou estresse não tão parecidos, mas que a gente consegue ter resiliência para isso. E aqui acho que está a grande questão dos centenários, né? A gente já vai ver que são idosos que passaram, como a gente já tinha comentado, por diversos problemas durante a vida, mas que eles não são tão robustos, mas eles são escapers, né? Eles se safaram de todo o problema que eles passaram. Então, para resumir, a gente vai ter fatores que vão influenciar no envelhecimento normal. Nós temos fatores extrínsecos, que eles vão fazer com que a gente sobreviva até a idade, até a nossa terceira idade, né? E nós vamos ter fatores intrínsecos, que são fatores que vão causar nossa longevidade máxima. Quais são os fatores intrínsecos? A nossa genética, né, o papel biológico da nossa genética vai ser retardar a injúria dos metabolismos endógenos das toxinas, regular a taxa de maturação celular e metabolismo, suprimir a tendência à proliferação ilimitada, o metabolismo basal, que vai manter a capacidade de gerar energia pelo DNA mitocondrial, declinar pela injúria dos radicais livres, o sistema endócrino, que vai causar um declínio progressivo nas funções reprodutivas e homeostáticas após os 30 anos, até mesmo a menopausa, e o sistema imune, que vai ser a perda gradual da nossa resposta imune, que é algo normal, né, do envelhecimento. E os fatores extrínsecos, que vão ser o exercício, que pode ter uma proteção quando o declínio cronológico dos sistemas orgânicos, quando bem feito, uma dieta balanceada, que vai retardar a perda funcional, ou não balanceada, que vai aumentar o seu risco cardiovascular e de demência, as mutações, que vão causar declínio acelerado na função e na expressão gênica,
e a radiação, destruição do controle gênico das funções teciduais. Existem os fatores protetores do envelhecimento, né? Existem enzimas degradadoras de radicais livres, enzimas facilitadoras de reposição, proteases, nucleases, polimerases, são as proteções endógenas de origem celular. Os rastreadores de radicais livres, redutores da produção desses radicais livres, como a vitamina E, a vitamina A, a vitamina C, a restrição dietética de 30% a 60% do consumo ótimo de ingesta calórica, são formas de proteção exógena, origem dietética. E aqui, eu deixo depois para vocês, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre o assunto, né, eu me baseei muito no Tratado de Geriatria e Gerontologia brasileiro, né? E nesses dois estudos, tanto de inflammaging e anti-inflammaging, e do que a gente considera os centenários, que são os escapers. E é isso. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Eu quero estar no meio do ciclone para poder aproveitar, e quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho Gagá. Perfeito demais, professora. Muito obrigado. Foi incrível, incrível mesmo. É um tema difícil. Confesso que não é fácil. Complexo. Pessoal, Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida. é isso. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Dá um tempinho. Se sentir confortável para abrir o microfone e fazer a dúvida também direto no microfone. Mas, caso contrário, podem mandar também no chat. Também depois, se surgir alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram discutir, eu me coloco à disposição. A Messias pode passar meu contato, pode me mandar também por WhatsApp que a gente responde. E eu vou providenciar a aula, Messias, depois você me passa o seu e-mail, se você quiser, eu te mando até pelo WhatsApp mesmo, não tem problema, a gente vai conversando. Beleza. E os artigos também, né? Eu acho interessante. Mando, pode deixar. Pessoal, caso ninguém tenha dúvidas, acho que a gente pode encerrar. Não sei se alguém está escrevendo, ficou com medo de alguém estar digitando, mas eu acho que não, né?